Oi, oi pessoal! Vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai conversar com o Pedro Hutman, que é um dos fundadores do Nucleário. Eu vou esperar as pessoas começarem a entrar para que a gente possa começar a nossa live. Então, obrigada a todo mundo que está chegando. Logo a gente começa a conversar com o Pedro também. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conhecer mais do trabalho do Nucleário, que é bem importante tanto para a restauração das florestas como para atingir os objetivos climáticos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então é um projeto bem completo de biomimética. A gente fica bem feliz de ver que é um projeto brasileiro, inclusive. Vamos esperar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o som? Vão me avisando, por favor. Vou esperar o Pedro chegar e logo a gente começa. Oi, oi. Será que tá funcionando? Acho que tá, né? Eu tô com a internet um pouco complicada. Aqui no Rio Grande do Sul o tempo tá um pouco instável, então acaba que vai afetando a internet também. Mas vamos esperar mais um pouquinho o Pedro entrar pra gente começar a nossa conversa. Para quem gosta de biomimética, provavelmente já deve ter ouvido falar no Nucleário, né? O Nucleário ganhou um prêmio de biomimética em 2018. Então, até o Biomimicry Institute repostou a nossa live hoje, convidando mais pessoas para participar com a gente. E a gente tem bastante orgulho de ver um design brasileiro, né, ser assim reconhecido internacionalmente. O Nucleário está chegando. Logo eu autorizo aqui para a gente começar a conversar. Vamos lá. Oi, Pedro. Olá, tudo bem? Boa tarde, Jane. Boa tarde. Está me escutando bem? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conversando com a gente. Eu fico muito feliz de poder conversar contigo, de conectar com você, com o Bruno, com todas as pessoas responsáveis pelo Nucleário. É um orgulho para a gente ter vocês representando um produto biomimético, né, super premiado aqui no Brasil. Então, obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, o prazer é nosso. É muito importante para a gente estar atrelando laços com pessoas como você, que estão fazendo a biomimética chegar nas pessoas, que ainda assim é uma ciência que poucas pessoas sabem e sabem como trabalhar, entender os métodos, né? E a gente está falando diretamente da natureza, então cada vez mais tem uma importância intrínseca de estar retornando à natureza, entendendo como ela funciona e melhorando nós como humanos também. Verdade. Sabe, Pedro, que é muito legal assim de trazeres esse ponto, porque eu acho que a gente que vive nesse mundo da biomimética parece muito óbvio, né? A gente olhar para a natureza e aprender com ela. Mas, de fato, apesar de ser uma ciência antiga, que a gente vê tantos Leonardo da Vinci e outros gênios, né, que já olhavam para a natureza como fonte de inspiração, a gente meio que se desconectou aí dessa inteligência, e a biomimética ela vem nos convidar para que a gente possa reconectar com essa sabedoria, e que vocês fizeram de uma maneira genial, né, no Nucleário. Então, eu acho que a gente trazendo exemplos práticos, como é o caso de vocês, né, com o produto, a gente consegue que as pessoas entendam melhor
qual é o impacto que um produto pensado para pensado como a natureza opera, né, e que tem um ciclo fechado, como ele pode resolver mais de uma causa, né? Porque o nucleário hoje ele resolve a questão do reflorestamento e também atinge objetivos de desenvolvimento sustentável. E claro que eu vou deixar tu falar mais sobre isso, mas eu acho que é importante a gente fazer essa introdução para que as pessoas que estão entrando agora, elas já consigam acompanhar um pouco mais sobre como vai ser a nossa conversa. Então, Beleza. acontece, Pedro, um pouco para a gente, como que surgiu a ideia do nucleário, né? E de que maneira vocês pensaram nisso? E por que vocês pensaram nisso, né? Eu acabei vendo um pouco do teu background, então eu imagino que faz sentido, né? Dentro daquilo que tu gosta de fazer, olhar para a natureza dessa forma, mas acho que seria bem bacana se pudesse contar para a gente de que forma que surgiu essa inspiração. Sim, com certeza. Vamos lá. Bem, eu sou designer de formação, designer visual, e a empresa tem como dois fundadores, né, eu e o meu irmão. Meu irmão, por sinal, é designer também, só que de produto. Então foi uma coincidência do destino que uniu a gente profissionalmente. Mas antes disso, a gente sempre foi muito unido como irmãos e como parceiros de atividades de esporte e aventura, e várias aventuras pela natureza, né? A gente foi criado numa cidade pequena chamada Lumiar, que fica na Serra do Rio de Janeiro, no distrito, um distrito de Nova Friburgo. E aqui é um privilégio que tem uma Mata Atlântica muito preservada. Então a gente cresceu em volta dessa Mata Atlântica. Desde muito novos a gente começou a praticar o caiaque em Águas Brancas, que é uma prática de um esporte de aventura que envolve risco e ao mesmo tempo um contato muito íntimo com a natureza. Então a gente começou desde de novo começou a entender a importância da água e indiretamente a importância da floresta para que tenha água e como a relação da chuva e dos ciclos hidrológicos na natureza preservada se difere desses ciclos hidrológicos da chuva numa cidade. Então, como que realmente faz diferença você ter uma mata ciliar preservada, como a calha, né, a bacia hidrográfica preservada, ela retém muito mais umidade, ela tem muito mais biodiversidade ali. Então, assim, a gente costuma falar que nada melhor que um canoísta para entender a importância da água. A gente se locomove com a água e vai chegando a lugares muitas vezes que ninguém passa por ali, a não ser pela embarcação, né? E assim, muito antes de eu ser designer, eu sou canoísta. Então, sempre que eu e meu irmão, né, a gente está pensando em design, a gente está colocando assim, inconscientemente a natureza no meio. E aí, bem, entrando na universidade, né, os dois se formaram na PUC Rio, que também, por sinal, é um lugar com muita natureza em volta, é bem inspirador isso. É um privilégio. E lá é um curso, é um privilégio também, assim, lá na Gávea é um lugar muito lindo, a universidade tem um rio que cruza, um riacho, né, o Córrego dos Macacos, que cruza a universidade, então é um local que é muito inspirador e, assim, é um pouco empírico de se falar, mas você, ao redor de um meio natural, você fica inspirado, você fica mais zen, com vontade de criar mais, é bem interessante essa relação. E o meu irmão, designer de produto, né, então o projeto ele surgiu com o projeto de graduação do Bruno, e ele, num determinado momento, como os projetos finais da PUC, eles são livres, né, você que escolhe o tema a ser abordado, e ele começou a botar na cabeça que queria trabalhar com reflorestamento, foi um ponto de partida. E a partir disso ele começou a se debruçar sobre o tema e entender que existiam diversos obstáculos para realizar um plantio florestal, não só no Brasil como no mundo inteiro, e da tarefa árdua que é o plantio florestal. E como é até hoje, assim, é realmente uma tarefa muito difícil, que muitas pessoas fazem muito bem, mas que é algo demorado, caro e muitas vezes é ineficiente, não porque as pessoas
deixaram de fazer algo, mas porque é um processo que já tem muita entropia mesmo no meio desse processo, né? Então, a biomimética sempre teve no meio da gente, lá na PUC, tanto ele quanto eu fizemos disciplinas diferentes, né, de biomimética. Teve um professor que foi muito icônico assim, na nossa trajetória, que foi o Roberto Vertilaiza, não sei se você conhece, que foi um dos percursores da biomimética no Brasil, né? Nos tempos de faculdade a gente chamava de biônica, com o tempo o termo foi mudando, né? E o Roberto Vertilaizer, ele foi da primeira turma da ESG, que é a Escola Superior de Desenho Industrial, então é realmente um dinossauro do design no Brasil. Teve aula com a Luísa Magalhães, assim, é uma lenda viva. E ele foi cada vez se debruçando mais sobre o projeto, ajudou em vários momentos, se tornou meio que um mentor do nucleário também. E então, quando o Bruno estava se graduando, pensando nas problemáticas, né, do reflorestamento. Normalmente um projeto, né, de design, pelo menos a gente, né, tem assim, esse ponto de vista de abraçar uma necessidade ou entender uma lacuna do mercado. Então os projetos de design nascem daí. E aí ele começou a ver que tinha muito potencial para mudar esse sistema de plantio e entender como seria um novo método de plantio. E aí, nesse momento, a gente começou já a olhar para a natureza, e o Bruno gerou diversos conceitos, um mais maluco que o outro, e olhando para a natureza, então as sementes aladas, as minhocas e elementos que fazem sinergia entre um e outro, tipos diferentes de funcionamentos, organismos, para entender como que poderia ajudar a questão da dispersão de sementes, a questão de atração de biodiversidade, várias questões que foram importantes nesse momento como requisitos funcionais do produto. Sim. E aí... Qual foi a pergunta que vocês fizeram para a natureza quando vocês foram buscar esses organismos? Sim, a gente tem dentro do nucleário, né, tem 3 organismos que são os principais bioinspirações, né? Primeiro, até nesse momento muito forte, foi a semente alada. Então a pergunta era, como a natureza dispersa as sementes? A partir disso, a gente consegue entender vários mecanismos de dispersão. Então ela dispersa pelos passarinhos, ela dispersa pelas sementes saladas, que elas têm um planeio. Algumas sementes saladas ela tem uma espécie de helicóptero. Acabou que a que a gente se inspirou mais, né, na época o Bruno estava profundo nesse entendimento, é uma semente anemocórica, da família das anemocóricas, que é uma semente que parece uma asa delta, ela é larga e com uma estrutura, a semente em si mesmo, ela fica no meio e tem toda uma estrutura leve e bem nervurada, bem estruturada. E acaba que é assim como é o produto nosso. Então ele é grande e leve, e com câmaras de ar no meio, que fazem dele planar. A gente, no começo, o primeiro conceito, quando saiu da PUC, ele era realmente feito para planar, para ser jogado de helicóptero ou drones, e ter uma dispersão aérea por planeio. Era ainda um momento que a gente estava pensando em dispersão por semente, então não eram com mudas, como é agora. E era um núcleo de biodiversidade, a partir da teoria da nucleação, do Ademir Reis. E esse núcleo de diversidade já vinha com sementes de diferentes espécies, misturadas entre climáticas e pioneiras, para fazer uma sucessão natural ali, criar um núcleo de biodiversidade. Chegou um momento que a gente esbarrou na realidade, né? A gente começou a falar com agricultores, com produtores rurais, pessoas que realmente lidam com a terra, e todos eles, de modo geral, falavam, mas eu não tenho helicóptero, é muito longe da minha realidade essa questão da dispersão aérea. E aí a gente começou a chegar mais próximo do campo e entender que a gente poderia mudar somente a etapa de pós-plantio, que é a manutenção, né? Então, assim a gente manteve o plantio como ele é, e a gente, hoje em dia, o produto é focado em reduzir a manutenção, fazer uma manutenção autônoma, tá? Aí bem, voltando às bioinspirações, a nossa segunda bioinspiração foram as bromélias, que são as campeões na natureza em acúmulo de água, né?
Se você olhar uma bromélia, muitas vezes ela tá aqui atrás de mim, tem várias bromélias. Eu tô achando lindo o teu cenário, sério, eu tô... É. Aqui é o quintal do nosso home office. Então é como eu te falei, né? É muito importante para a gente estar em volta da natureza para estar sempre inspirado, né? Claro. Mas as bromélias, elas muitas vezes elas crescem em locais com pouco solo, com pouca matéria orgânica, com pedras em cima de árvores. E elas, mesmo assim, elas têm muita água sempre, muita umidade, e elas sempre estão atraindo diversos animais, insetos, anfíbios, pequenos mamíferos. E isso é muito interessante, entender que mesmo no momento de estiagem, a bromélia ela está com água ali retendo umidade. Então isso é porque ela tem uma superfície de contato muito grande e ela tem esses bolsões para acúmulo da água. A gente começou a observar isso e entender que a forma ela teria que ter não só a função de ser leve, como a semente alada, estruturada, mas também acumular a água da chuva e conseguir reter essa água da chuva nos momentos de estiagem. Então, o produto, assim como a bromélia, funciona como uma armadilha de água. A água entra no produto e ela fica presa nessas câmaras internas e começa a fazer um ciclo de condensação. A água começa a evaporar e condensar, e fica ali naquele ciclo. É muito fantástico, né, Pedro? Porque como ele tem que se retroalimentar, né, esse sistema, você não necessita ir lá toda hora dar água para que essa planta possa crescer. Então, faz muito sentido você perguntar, né, qual organismo na natureza vai poder acumular água, né? Vai reter água, Sim. Vai absorver água. E eu só estou falando isso, eu sei que para você isso é claro, mas para quem está nos assistindo e está querendo entender melhor do design biomimético, para poder acompanhar o raciocínio, né? Sim. Sim, esse raciocínio das perguntas, né? Exatamente foi essa pergunta. Como a natureza ela acumula água, e aí são diversos processos de acúmulo de água, diversos organismos, e a gente começou a olhar muito a bromélia, primeiro porque a gente está na Mata Atlântica, né? Então, a maior biodiversidade de bromélias é na Mata Atlântica. Então, nada como você olhar para o seu habitat, né? Para chegar a soluções. Nem sempre você pode fazer isso, mas muitas vezes é o primeiro caminho, né? Você está olhando ao seu redor. Ainda mais para nós que estamos no Brasil e temos uma biodiversidade incrível, Sim. né? Uma potência que a gente tem de genialidade da natureza para que a gente possa se inspirar. Então faz muito sentido realmente vocês olharem para a Mata Atlântica para encontrar as respostas das perguntas de vocês, né? Sensacional. Sim. Até a bromélia, se alguém um dia ficar perdido na selva, na mata, é das únicas águas que se pode tomar, tá? Se tiver com muita sede. Boa. Isso aí. Águas que se pode tomar. Por favor, Pedro, continue. Então, aí continuando nessas bioinspirações, né? A terceira, e não menos importante, bioinspiração nossa, foi a serrapilheira, que é um organismo da natureza, não é um ser em si, mas é todo uma complexidade de matéria orgânica que fica no solo da floresta, né? Na verdade, faz parte do solo da floresta. Então, a serrapilheira são as camadas de folhas de matéria morta da floresta, e que também na Mata Atlântica é muito rico. Então a serrapilheira da Mata Atlântica ela tem uma biodiversidade muito grande, porque são várias espécies diferentes, as folhas vão caindo ali, e ela tem diversas funções, a serrapilheira. A primeira delas é proteger o solo. Então a serrapilheira ela protege o solo contra o sol, contra as chuvas fortes. Então se você parar no meio de uma tempestade, ficar debaixo de uma árvore na floresta e observar o solo, a água ela não cai torrencialmente num lugar só. E ela vai caindo distribuída, e o solo vai absorvendo aos poucos a água. Isso faz com que não ocorra a lixiviação, que é a carreagem dos nutrientes. Os nutrientes não são lavados do solo. E é o que acontece quando o solo está degradado. Então, num local com erosão de solo, uma vossoroca, até mesmo com uma braquiária também, que é já um capim, mas que não tem diversidade, né? Só uma monocultura, por exemplo,
acaba que ocorre mais essa lixiviação. Então, os nutrientes do solo, quando tem uma chuva pesada, são lavados. E a serrapilheira faz essa proteção. E, de fato, o produto nucleário, ele está emulando a serrapilheira, exatamente. Então, a gente está sempre trabalhando com mais de um layer, então são várias camadas. O produto ele é modular, então tem peças em cima de peças que fazem essa proteção do solo. A proteção do solo é muito importante para o caso da restauração florestal, porque, primeiramente, ela protege como a serrapilheira, né, da lixiviação, não deixa carregar os nutrientes, ela protege contra o sol. E também, quando a gente protege o solo, não deixa que o sol entre no solo, os mato-invasores, eles não conseguem crescer ao redor da muda, no plantio. E aí a gente começa a entrar na realidade do plantio, que o principal obstáculo para a restauração florestal no Brasil hoje são os mato-invasores, na maioria das vezes, não só, mas muitas vezes a braquiária. A braquiária é um capim invasor e exótico. Ele veio da África e ele foi trazido pelos portugueses justamente para gado, né? Para alimento de gado. Então, como ele é invasor, ele não tem tantos predadores e começou a se alastrar. E ele é muito forte, realmente a raiz da braquiária é muito forte, ela começa a se alastrar por um morro e depois a biodiversidade nativa tem muita dificuldade de fazer essa sucessão natural. Então, quando a gente está protegendo o solo com um aparato, como se fossem várias folhas, e assim como na permacultura é feito também, então na permacultura as pessoas põem o que tronco de bananeira, é o mais comum na permacultura para se proteger o solo contra esses matos invasores e para aumentar a biodiversidade, aumentar a umidade do solo. E a gente funciona da mesma forma, é um aparato que está protegendo o solo e fazendo que os matos invasores não consigam crescer, pela falta de sol principalmente. Então, o produto, ele é um produto grande que fica em volta da muda, então a muda fica no meio e o produto fica em volta como se fosse um donut, né, o formato de um torus. Esse produto, eu acho muito interessante porque justamente por ele ter pensado, justamente vocês terem colocado toda essa inteligência da natureza na concepção dele, né, Pedro? Vocês conseguem que ele funcione de uma forma autônoma, né? Então, vocês não precisam estar lá fazendo a manutenção dele, que hoje é uma das características que mais faz demorar esse replantio, né? Esse reflorestamento. E aí a gente tem fatores realmente bióticos, que a gente não tem como controlar, como essas pragas, né? Essas plantinhas, enfim, que não são as que deveriam estar aí para que pudessem crescer as florestas, as plantas, enfim. E aí o nucleário ele consegue solucionar isso também. E eu acho muito bacana porque ele, além de tudo, ele cria uma barreira física também contra as formigas cortadeiras e reduz o uso de pesticidas, obviamente, né? Sim. E aí eu queria entender, assim, para a gente fazer a colocação dele no local, ela precisa ser manual, né? Você precisa que as pessoas apenas, em vez de plantar a muda, você coloque o nucleário, né? Seria isso quando vocês estão fazendo a manutenção desse solo? Na verdade, o nucleário ele não muda em nada a fase de plantio. Então, o plantio das mudas continua sendo da mesma forma. Justamente como você falou, vai mudar a manutenção pós-plantio. Então, depois de plantada a muda, você vai instalar o produto ao redor dela. E a princípio, a versão que tem as imagens e os vídeos na internet, o produto ele é vestido na muda, mas a gente já está pegando vários feedbacks do campo, né, aprendendo muito com o produto e com as mudas e com os trabalhadores de campo, e agora a gente aprimorou essa instalação do produto e ele é modular e montável e desmontável. Então a pessoa pode desmontar quando ela quiser, e ela pode montar em outra muda que estiver precisando mais desses cuidados. Mas o nucleário, né, Pedro, ele se eu deixar, se eu tô pensando numa mata, por exemplo, grande, eu vou fazer esse reflorestamento, se ele ficar lá, eu não preciso necessariamente ir lá e retirá-lo depois.
ele é biodegradável, não é? O material que ele é feito. Não. A gente está trabalhando em duas linhas de pesquisa e desenvolvimento. Tá. A princípio, a gente estava muito focado, há um tempo atrás, na linha biodegradável, até porque a gente acredita que faz muito sentido para o ciclo de vida do produto, como você colocou. Mas, por uma questão de produção industrial e de fornecedores desse material que seja realmente 100% biodegradável e que não gere nenhuma micropartícula de plástico posterior, a gente resolveu não assumir essa responsabilidade ainda e a gente vai estar lançando agora esse produto aprimorado numa versão reutilizável. Então, o produto ele não é biodegradável, ele é feito para ser reutilizável várias vezes. Então, assim, a gente tem colocado que é numa média de 10 anos. Então, a pessoa vai usar em várias mudas. Pensar que normalmente se usa e se faz essa etapa de manutenção durante os 3 primeiros anos das mudas, depois elas já começam a ficar autossuficientes, você vai poder usar em uma média de 3 ciclos de plantio. E isso acaba que faz sentido se você botar no papel, porque é muito custo que as empresas pagam para fazer de mão de obra para fazer essa manutenção, que é uma manutenção manual. Para vocês terem ideia, quando a pessoa, depois que ela planta, antes de plantar, a pessoa tem que fazer uma roçada mecanizada da área. Então ela tem que arrancar toda a braquiária, todo o mato invasor, pode ser o capim colonial também daquela área. Depois que já plantou, você não pode mais passar a roçadeira da mesma forma, senão você arranca a muda fora. Então tem que ser algo mais meticuloso. Então passa a roçadeira só ao redor da muda e perto da onde está a muda, que chama-se de coroamento, a área do coroamento, tem que se fazer uma capina manual, com uma enxadinha ou com a mão mesmo e tirar o mato, senão você arranca a muda fora. E aí é nesse coroamento que o nucleário age permanentemente. Então o produto ele tem um coroamento permanente. A pessoa nunca mais vai ter que ficar arrancando o mato em volta da muda e vai poder mecanizar com mais segurança a área. Então ela vai poder, se quiser, porque tem muita gente que defende deixar a braquiária entre as linhas de plantio. Então, se a pessoa for fazer essa roçada mecanizada, ela está vendo de longe a muda, que tem o nucleário sinalizando ali. Então ela não vai ter chance de arrancar a muda fora quando estiver fazendo a manutenção, que é uma dor também que acontece muito nos plantios. Tem uma taxa de mortalidade muito grande os plantios. Mesmo quando o plantio é bem sucedido, tem uma média aí de 20% de mortalidade. E às vezes um plantio ou outro tem aí 70%, 80%. Então realmente é crítica a situação. E nessa questão do monitoramento, a pessoa entender onde está cada muda, porque o mato cresce, mas da nossa altura, fica ali 1,70 m, 1,80 m de mato. Então é difícil de visualizar onde estão as mudas. E a gente, na verdade, as pessoas falam, é só ir lá e plantar, né? Vamos reflorestar, vamos... E se fosse assim tão simples, a gente não teria tantos problemas em relação às florestas, né? A gente não teria que estar pensando em soluções para isso. Não é tão simples quanto parece, porque a gente está falando de todo um ecossistema, que é isso que o nucleário traz muito dentro da consciência do que é esse plantio, né? E aí não adianta eu olhar só para a muda que eu quero que nasça, eu preciso olhar para todo o ecossistema que permite com que ela possa crescer e se nutrir e não ser morta eventualmente por algum outro organismo que está aí compartilhando do espaço com ela. Sim. Eu acho que isso, da questão até que tu trouxeste, né, Pedro, do tipo do material, eu acho que tem um lado bem bacana, que é a gente gosta muito de falar do produto biodegradável, pensando no ciclo de vida fechado, mas também se você pensar num produto que você consegue utilizar por 10 anos, fazer vários usos do mesmo produto e depois fazer um descarte consciente, que provavelmente esse plástico pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, você também está falando de uma produção que é circular, né? De uma produção que é responsável. Então, acho que também isso é bacana de trazer como pauta, porque às vezes as pessoas elas olham e falam, mas não é biodegradável, mas calma. Tem toda uma consciência na forma que esse produto está sendo feito, que também é muito importante da gente falar, né? E acho que aí tem um grande mérito de vocês também, de trazer isso como referência para o design do produto, em termos da função que ele tem, né? E também de como que ele é feito.
E, Pedro, eu vi aqui também, né, que vocês, em termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vocês conseguem atingir 6 deles, né? Que é saúde e bem-estar, água potável e saneamento, indústria, inovação e infraestrutura, ação contra a mudança global do clima, vida na água e vida terrestre. E isso é um grande mérito, né? Hoje a gente vê que a maioria das soluções que a gente precisa pensar, elas precisam estar consciente desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, parabéns também pelo design de vocês considerarem tantos objetivos. É um desafio, são 17, então, conseguir 3 deles e 6 deles, e com certeza outros indiretamente também são atingidos, né? E aí, dentro de um deles, vocês têm a da mudança global do clima. E foi por causa dele que vocês entraram, né, no concurso, no Biomimicry Design Challenge, que é um concurso de design, que é organizado pelo Biomimicry Institute e o Race Anderson Foundation. E aí, se tu puder nos contar um pouco de como foi para vocês participar do desafio, que eu tenho certeza que tem várias pessoas que querem se inscrever, querem participar, eu recebo algumas mensagens perguntando sobre isso. E também, claro, a expectativa de vocês, como é que foi estar lá, como é que foi vencer o prêmio, qual a visibilidade que vocês ganharam, se vocês têm parceiros lá e aqui. Gostaria de saber um pouco desse cenário também, por favor. Com certeza foi muito importante a nossa participação no Biomimicry Global Design Challenge. O Biomimicry Institute é, sem sombra de dúvida, a principal instituição no mundo falando de biomimética, né? Tem o Biomimicry 3.8, de um lado mais pedagógico, mas assim, como um marco referencial, eles são a referência principal. E nesse ano, né, cada ano tem um tema, o desafio de design. E no ano que a gente entrou, foi justamente mudanças climáticas, como mitigar mudanças climáticas. E é muito engraçado, porque a gente não desenvolveu o nucleário pensando por esse desafio, mas quando a gente olhou, a gente falou, cara, está servindo, fechando com uma luva, a gente tem que mandar, porque parece que eles estão escrevendo esse concurso para a gente. A gente está dentro totalmente disso. Vocês já estão, né, com o projeto bombando, assim, rolando, né? Então, realmente, faz mais tempo que vocês estão já desenvolvendo. Sim, a gente está um tempo nessa trajetória, até porque o nuclear é um projeto pensado para uma escala muito grande e muito complexo, porque tem um tempo das mudas. A gente está fazendo um design inspirado na natureza, a gente está olhando para a natureza, mas o que é mais curioso é que a gente está devolvendo para a natureza. Então, o nosso usuário principal são as mudas. Então, a gente está entendendo o comportamento do usuário como as mudas. Lógico que a gente tem um usuário secundário, que são os trabalhadores de campo, quem faz a lida direto no campo, quem planta a muda. Mas se a muda não estiver gostando do produto, a gente tem que ouvir elas e mudar o produto. E a muda é muda, ela não fala, e ela é lenta, então ela é como se fosse um bebê, ela é um bebê árvore, então ela está ali acordando, ela está começando a entrar na vida, no universo. Então a gente tem que ter paciência para tirar as respostas das mudas. Então, os testes que a gente está fazendo tem essa importância de a gente ter esse feedback. Mas, bem, quanto ao Biomimicry Institute, a gente se inscreveu, né? E foi muito interessante, porque antes da gente entrar na trajetória do Ray of Hope Prize em si, a gente foi premiado, primeiramente, como um programa de aceleração deles, se chama Biomimicry Launchpad. Então foram nós, da Nucleário, mais 5 equipes ao redor do mundo. Então tinha um pessoal de Taiwan, tinha um pessoal do México, um pessoal da Colômbia, um pessoal dos Estados Unidos. E aí a gente participou desse programa de aceleração durante um ano. E esse programa foi muito interessante porque aprofundou a gente nas metodologias de biomimética e também eles têm todo um approach de como lidar com o business pensando na biomimética, pensando na natureza. Então a gente já teve essa base de como trabalhar as questões de plano de negócios e tudo mais,
só que dentro de uma da biomimética, de uma forma mais easy go, assim, não tão só business, né? E aí, então, durante esse processo, a gente foi agraciado por ter uma mentora muito boa, que se chama Lindsay James. Ela trabalhou durante mais de 15 anos lá na Interface, que é a empresa fundada pelo Ray C. Anderson. E a gente teve uma sinergia muito grande com a Lindsay James, então ela, mais do que só mentora, ela começou a entrar no projeto. Então, assim, eu costumo falar que uma das maiores prêmios desse concurso foi ela, porque hoje em dia ela é a nossa colaboradora, então ela está trabalhando com a gente. Nossa. E ela está lá nos Estados Unidos, então ela faz as alianças estratégicas para os Estados Unidos, então procurando parcerias estratégicas. É muito bom porque a gente consegue manter uma relação melhor com o Biomimicry Institute por estar com ela, então ela conhece todo mundo lá de dentro, e ela teve esse contato direto com o Ray Anderson, ela trabalhou com o Ray Anderson durante, sei lá, diretamente com ele durante uns 5, 8 anos, na sala dele, assim. Então ela tem muito essa questão de sustentabilidade estratégica dentro de empresas, né? Então, na parte de governança, ela está ajudando muito a gente. Que a gente é uma startup, né, que quer escalar. Então, sempre quando a gente está, todo mundo que está nesse estágio sabe que você começa a esbarrar em várias questões que não estão nem ainda internamente, mas que você sabe que vai estar e que quando tiver você tem que estar pronto para aquilo. No final desse processo do programa de aceleração, a gente fez 2 viagens, né, para a Califórnia a partir desse processo. A primeira foi antes do programa de aceleração, para conhecer as equipes, conhecer o coordenador. E no final, a gente foi de novo lá, e aí a gente ficou de novo numa casa, assim, uma coisa meio Big Brother, assim, todas as equipes juntas, muito interessante. E aí eles deixavam as comidas lá, a gente que fazia o café da manhã, assim, era bem interessante, a gente começou a se relacionar com os outros times, cada um do lado do mundo, né? E aí a gente fez um pitch, os 2 entregáveis, né, importante, foi o pitch e o business plan. E a partir disso que foi eleito o campeão, e assim, foi maravilhoso que a gente acabou ganhando, né, o primeiro lugar, e foi num evento lá que se chama Bioneers, na Califórnia, em São Rafael, que é um evento que envolve justamente o que eu estava falando, assim, um lado de business com natureza. Então, é bem interessante esse evento. E a gente foi lá e subiu no palco e teve toda essa repercussão midiática, né, que foi muito importante para a gente. Então, a gente saiu em algumas mídias bem importantes dos Estados Unidos, como NBC News, Business Insider, Seekers, também, que é uma dessas de vídeos de 1 minuto, assim, rápidos. E, como sempre, né, a partir dessas mídias lá nos Estados Unidos, a gente começou a aparecer nas mídias aqui no Brasil. Claro. Então, a repercussão nacional veio muito depois dessas mídias internacionais. Aí depois a gente fez um vídeo bem interessante também, está lá no YouTube, com a BBC, uma série que chama Bright Sparks. São jovens empreendedores, até 30 anos. E aí acabou que a gente fez lá, falando do Nucleário, tem lá no nosso canal do YouTube, no Nucleário, vale a pena conferir. Deixa o endereço também. E aí uma coisa vai levando a outra, nessa questão da mídia é muito assim, né? Foi com certeza um grande legado do Biomimicry Institute para o Nucleário. E aí, lógico que o dinheiro, né, o prêmio, está sendo muito importante, porque o Nucleário ainda está numa fase pré-operacional. Por mais que a gente já tenha feito algumas vendas, a gente ainda está no momento de pesquisa e desenvolvimento e de escalar a produção. Então, a gente, na nossa trajetória, a gente já entrou também em edital de inovação, a gente entrou no SESI Senai Inovação, que acaba que para o tipo de projeto que é o do Nucleário, que é de pesquisa e desenvolvimento, inovação, ainda mais pensando em novos mercados, né, que é um mercado que ninguém está muito olhando, de restauração florestal, a gente precisa desses editais de inovação. Foi no momento da economia que ainda tinha isso, porque agora está cada vez mais muito. E a partir do Senai a gente conseguiu fazer a produção piloto. Foi uma produção pequena, foram 500 unidades. E com essas 500 unidades a gente fez algumas vendas e vários testes e estamos testando até agora para validar a função. E aí, como eu te falei,
esses testes são muito importantes para entender o comportamento das mudas com o produto. Então, a gente fez, por exemplo, várias cores diferentes. Os primeiros testes que a gente fez com todas as cores, RGB, né? Então, a gente botou lá um verde, um vermelho e entender o que estava acontecendo, um preto, um branco. A gente começou a ver transparências diferentes também, opacidades diferentes de material, materiais diferentes, tipos de plástico diferentes. E começou a entender, começou a funilar esses requisitos do produto, entender que realmente tinha que ser branco, por exemplo, porque o material preto absorve muita luz, esquenta a água e começa a queimar a planta. Então, o branco, ele reflete a luz e é melhor. Abaixa mais ou menos, em média, 20 graus, pra vocês terem ideia, entre o produto preto e o produto branco. E aí a gente começou a ver que o transparente não funcionava bem porque o mato continuava crescendo embaixo. A gente falando, realmente tem que ser totalmente opaco. Então, diversas diretrizes de design foram descobertas no campo, olhando tanto as mudas, que é o nosso bebê ali, que é o nosso foco, né? A gente quer proteger a muda e que ela vire árvore, mas também olhando os inimigos, digamos assim, né? Que não são inimigos, mas são competidores, né? A melhor palavra. Então, como o mato braquiária, o capim colonião, as formigas cortadeiras. A questão das formigas é bem interessante, porque o nucleário, ele é bem interessante, porque ele reduz o uso de pesticidas e formicidas, né, em geral. E só que, não só isso, ele também, como a gente está fazendo uma barreira natural, uma barreira física contra as formigas, a gente não está matando as outras espécies de formiga. Porque a maioria das formigas, elas são boas para a biodiversidade e para a resiliência do solo. A formiga, ela era o solo, assim como a minhoca, né? E ela faz troca genética, ela tem uma sinergia ali. Então, se você olhar sempre debaixo de uma pedra, você vai ver uma formiga, você vai ver minhoca. E aí acaba que a gente está vendo isso em campo. Então, praticamente em todos os nucleares, todos os produtos em campo, sim, eu diria 80% dos produtos, tem alguma espécie de formiga embaixo do produto. E essas formigas, elas não são as formigas cortadeiras. Porque as formigas cortadeiras, elas não andam debaixo da terra. Elas não cavam, elas só andam pela superfície. Então, essas formigas que estão ali, elas não fazem mal para a planta. Pelo contrário, elas estão aerando o solo e servindo de alimento para outras espécies, e assim vai, e assim aumenta a biodiversidade. A gente está vendo também muito besouro, muitas aranhas, que é ótimo também contra as formigas cortadeiras. E acaba que se a gente está botando uma barreira química, como o Roundup, agrotóxicos em geral, para matar mata-mato, né, que se chama, a gente põe mata-mato, mas esse mata-mato acaba matando vários insetos, por exemplo. Então, a gente reduzindo esses agentes químicos e fazendo que eles sejam agentes físicos, a própria forma, né, o design, seja proteção, a gente favorece a biodiversidade. Sim, porque você não precisa matar nenhum tipo de espécie para que a sua, né, para que seu objetivo seja cumprido, para que você continue existindo, né? Então você só precisa de fato criar condições de que aquela espécie não maltrate a sua, mas não necessariamente você precisa Sim. extinguir com ela, né? A gente tem muito isso de, vou jogar um pesticida, em vez de perguntar para a natureza como que a natureza ela protegeria de fatores bióticos, né, por exemplo. E eu acho que isso é muito importante. Acho que, de forma geral, para todo tipo de agricultura, a permacultura já vem defendendo isso, a agricultura sintrópica também, né? Então, eu acho que a gente começar a ter mais consciência que todo o ecossistema que ele tá ali porque um organismo precisa do outro, porque o solo precisa da formiga, precisa da minhoca, precisa da aranha, né? Tudo precisa existir, coexistir para que possa existir a vida, para que essa muda ela possa crescer e se desenvolver. Então, acho que é muito bonito também esse sentido, essa consciência que o nuclear traz, né? De você não destruir para que você possa construir. Isso é sensacional. Sim. Eu vi que a Yara ela está te perguntando se o nuclear é específico para árvores grandes ou pode ser utilizado para hortaliças e qualquer outra planta. Aí ela, o que você diz? Pode ou Bem, Yara, a gente
está lançando, a gente tem esse produto que foi o nosso MVP, né, o nosso produto mínimo viável. Com ele a gente validou as funções, realmente, essas 3 funções básicas, o produto ele acumula água da chuva, ele protege contra as chuvas cortadeiras e controla a mato competição. E a partir desse MVP a gente está aprimorando para lançar um produto genérico, que ele sirva para as mais diversas árvores, mas é um produto focado para as espécies arbóreas. Então, esse produto que a gente vai lançar. A nossa linha estratégica como empresa é ter uma linha de produtos. Então, a gente pensa em linha de produtos tanto para diferentes biomas, então um produto para deserto, por exemplo, que aí já seria esse produto genérico, pode até ser que funcione, mas se a gente desenvolver um produto específico para deserto, ele vai ser mais eficiente, com certeza. Então, assim como produtos específicos para espécies específicas. Então, para hortaliças, por exemplo, a gente pretende chegar a um produto para hortaliças. Por enquanto, esse produto não funciona tanto para hortaliça, ele é mais para árvores. Arbustos também, dependendo do arbusto, ele funciona. Mas pensando na restauração florestal, né? A principal problemática deles é para plantas, árvores nativas, né? Plantio arbóreo. É bacana porque o nuclear ele vem com a proposta do reflorestamento, né, das grandes árvores, de uma floresta mesmo, de todo um ecossistema, mas a partir disso vocês têm uma grande oportunidade de encontrar novas formas de usar esse mesmo produto, essa mesma inteligência, para tornar esse produto acessível para casas, né, para pequenos agricultores, enfim, porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão querendo cultivar o seu próprio alimento. Acho que esse movimento também está acontecendo de uma forma bem legal. E eu acho que o nucleário, de fato, né, num momento futuro, num próximo cenário, tem um grande potencial aí de auxiliar de diversas formas, né, no cultivo. Com certeza. Das árvores, seja das pequenas hortaliças. Então, o nosso modelo de negócios, atualmente, ele é focado em B2B, né? Então, business to business, pensando em empresas que demandam compensação ambiental, empresas que prestam serviço de restauração florestal e governo também, de uma forma geral, né? Mas a gente imagina que depois que a gente tiver já escalado no mercado, né, e já operando, a gente vai conseguir atingir também esse consumidor direto e estar em lojas de material de construção, como a Leroy Merlin da vida, e lojas de jardinagem, e conseguir acessar esse mercado que a gente tem muito interesse em atingir. A gente sabe que é uma dificuldade também. A gente já está recebendo algumas demandas de pessoas que querem plantar poucas árvores, mas elas uma dor real, né? A pessoa ou já plantou, muita gente fala, eu plantei aqui 20 árvores para fazer um pomar e as formigas mataram todas. Não sobrou nenhuma. O que eu faço? Eu acho que o seu produto vai me ajudar. E aí a gente dá esse acompanhamento, mas entendendo que o maior objetivo, né, do nucleário é atingir a larga escala. Então a gente quer realmente conseguir atingir plantios grandes para que a gente consiga ganhar a escala que é necessária para o mundo em si, né? Essa questão global de mitigar mudanças climáticas. Para ter ideia, o Brasil ele assinou, né, o termo do Acordo de Paris em 2012, se eu não me engano, e com um compromisso de restaurar 12 milhões de hectares. Então, não é fácil, gente. Se você começar a pensar que você tem um pomar de 1 hectare, já dá um trabalho, e aí começar a pensar de uma restauração florestal de 100 hectares, já é um trabalho muito grande, e aí quando você vê empresas que estão fazendo restaurações de 1.000 hectares, é uma epopeia para realizar isso. Agora, quando você começa a falar de milhões de hectares, do jeito que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que botar tecnologia para isso. O nucleário nasceu disso. E aí, a partir do momento que a gente conseguir chegar próximo disso, aí a gente vai estar olhando para esses pequenos também, porque faz parte, né? Nosso intuito é chegar ao máximo de pessoas possíveis. Eu acho que é legal, né, Pedro, porque é que a gente vê a inteligência por trás do produto e dá vontade de fato, já quero o meu, já quero fazer isso na minha casa também. Mas eu acho que é importante também que as pessoas compreendam que nesse momento o objetivo de vocês, ele é mais ousado
e de uma forma muito positiva, né? O foco de vocês é o impacto sistêmico global, porque vocês vão agir localmente, né? Em tantos hectares, mas vai ser um impacto muito maior, porque a gente está falando aí de floresta, de clima, de água, de solo. Então, eu entendo isso nossa, tomara que logo vocês consigam rodar isso, né? O protótipo se torne de fato um produto final, para que a gente possa ver os resultados e aí a gente possa colocar isso em todo mundo, porque de verdade, eu acho que a solução que vocês encontraram, ela nos dá mais do que esperança, ela nos dá confiança de que é possível, de fato, regenerar as nossas florestas, né? Os nossos solos, os nossos ecossistemas. E mais do que nunca, a gente está vendo a importância que é a gente cuidar do meio ambiente, né? A gente está aí com o planeta dando um respiro, né? Diante de toda essa situação que está acontecendo. E aí a gente está tomando consciência da importância que é mesmo a gente cuidar da natureza, cuidar dos nossos ecossistemas. E o nucleário, ele vem como uma solução, assim. Então, é fantástico o trabalho de vocês. Tomara mesmo que logo a gente possa ouvir falar mais em vocês e ver as empresas já aplicando isso, né? Em escala mesmo. Porque eu acho que é exponencial, né? O impacto que causa depois que começa a rodar. Com certeza. Uma coisa que a gente costuma dizer é que se você quer plantar água, você tem que plantar árvores primeiro, né? Colher água, você tem que plantar árvores. Então, eu acho que é o serviço florestal mais direto que a gente consegue reconhecer, né? Então, para a gente manter a quantidade de água potável que a gente tem e para conseguir que todo mundo tenha acesso a isso, a população tenha acesso, a gente tem que plantar mais florestas. E quando eu vejo assim uma inundação em São Paulo, para mim é muito claro assim como isso sempre foi um descaso do ser humano e da sociedade em geral, que só estão ali extraindo os recursos, esses serviços florestais, e não estão fazendo manutenção disso. Então, se você está mudando o leito do rio, tirando a mata ciliar, é claro que vai inundar e o rio vai tomar de volta. Tudo que está acontecendo hoje no mundo, né, eu vejo muito como um momento de equilíbrio, né, de reequilíbrio, e é natural, não deixa de ser natural. A gente tem que passar por esse processo vendo que se é natural, é porque a crise ela vem para melhorar, para reforçar e para a gente aprender e confiar de que a gente sempre vai aprender com aquilo e melhorar, né? E aquilo ali começa a se tornar algo que positivo e que, assim, eu sou muito a favor das crises, entender as crises como algo positivo, né? Perfeito. Eu acho que são as crises, e a gente já passou por várias delas, né? Que nos fazem mudar os nossos comportamentos, né? Então, dentro da natureza mesmo, a transformação ela vem do caos, né? E a natureza já passou por foram mais de 5 extinções em massa que aconteceram, então de mudanças de fato que impactaram ecossistemas. E a gente está passando por mais um momento de regeneração. Então, que a gente, após tudo isso, que a gente realmente possa olhar cada vez mais para soluções como a de vocês, né, Pedro? E que cada um possa fazer a sua parte, né? Como empresa, no sentido de apoiar esse tipo de solução, e como pessoas, assim, no sentido de entender que a gente não pode sair destruindo, matando e consumindo loucamente da forma que a gente vinha fazendo até então, né? Porque é isso que fez Sim. a gente entrar nesse caos, nesse colapso, né? A teoria de Gaia já fala sobre isso. E você falou da água, né? Para a gente ter água, a gente tem que plantar árvores. Para a gente ter ar, a gente também precisa plantar árvores. Para a gente ter um solo saudável, para ter alimento, a gente precisa plantar árvores. Então, assim, acho que é isso. É a gente olhar, de fato, e entender a importância que é a gente coexistir nesse planeta com todas essas outras espécies, né? A gente sozinho não é nada, ninguém vai a lugar nenhum. Isso aí. Pedro, obrigada. A live cai depois de 1 hora, a gente está quase chegando no limite. Eu queria mais uma vez te agradecer pela oportunidade de poder conversar contigo, por ter aceitado o convite. Agradecer a ti, ao teu irmão, a toda a equipe do Nucleário pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Fiquei muito feliz de conversar contigo.
tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam e que vão assistir depois vão ficar muito inspirados também. Então, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Eu fico muito feliz em ver que a biomimética, como uma ciência, né, e com seus métodos e princípios, está aumentando no Brasil e ganhando um status que ela deveria sempre ter como uma ciência realmente, um campo científico que é muito interessante, a gente consegue chegar a descobertas muito boas a partir disso. Tomara que a gente possa aí ter mais cases de sucesso, né, Isso como aí. a partir da biomimética. Muito obrigada, então, Pedro. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. E é isso. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Aí, Tchauzinho. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.